Fala galera, bem-vindo a mais um Além do Tatame Podcast. Hoje com a presença especial aqui, vamos falar um pouquinho de futebol. Um goleiro que bicampeão brasileiro na Série A, bicampeão da Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, medalha de bronze nas Olimpíadas, fora os vários títulos individuais aí. Um grande goleiro, pegador de pênalti, pegou 3 pênaltis do Cristiano Ronaldo. Obrigado, Diegão. Valeu pela presença aí, cara. Obrigado, Jean, pelo convite. Poder participar aí do podcast Além do Tatame. Poder contar um pouco a minha história para quem não conhece e também explorar aí o que vem pela frente. Legal, massa demais. Cara, hoje literalmente nós vamos além do tatame, mas eu queria saber se você gosta de luta, se assiste. Eu amo, cara. Eu amo luta, sou fã de UFC. Que legal. Conheço muita gente, tive o prazer de conhecer o Cigano, cara de sapato lá nos Estados Unidos agora. Sou viciado, mas das antigas, tá? Desde a época do tiro de meta lá no Pride. No Pride. Então, sou um fã desse esporte. Praticou em algum momento quando era criança? Eu alguma coisa? Fiz karatê quando eu era pequeno. Eu cheguei a ser campeão alagoano de karatê. Que legal. Mas aí o gosto pelo futebol foi maior e eu acabei indo pro futebol. Acho que eu acertei. Que legal. Você conhece José Aldo ou não? Conheço. Ele é flamenguista, roxo. Então, o futebol me deu esse prazer de poder conhecer muita gente, né? Fora ali do núcleo futebol. Sim. E de pessoas que eu gosto, que eu acompanho, né? Zé Aldo, um ídolo para nós, que ele fez durante anos e anos aí pro nosso país. Que legal. Cara, se aposentou agora, né? Recentemente, no começo do ano aí. Como é que tá sendo? Já deu pra te sentir saudade? Ainda não? Como é que tá sendo essa vida aí pós-futebol? Jean, eu me preparei muito, né, para me aposentar. Quando eu saí do Flamengo, eu já vinha pensando muito, já vinha me planejando para fazer essa transição, né? E quando eu estive na Espanha, que foi meu último clube, foi o Celta de Vigo, foi onde eu tive uma lesão no joelho, que eu tive que fazer uma cirurgia, uma lesão de cruzado e menisco. E praticamente... na minha volta foi quando eu falei, poxa, eu acho que chegou o momento, vou me recuperar, vou tentar entrar no mercado europeu novamente, porque era um objetivo meu, né, terminar bem. E aí eu sei que o processo da recuperação é um processo muito longo, né, eu estava na minha segunda cirurgia de cruzado, e, inclusive com o Dr. Murilo, que é nosso patrocinador. Patrocinador? Não sabia. Pô, doutor, não sabia. Você não me falou que ele não me falou que ele era patrocinador. Ele é meu aluno também. Muito bom. E então eu voltei pro Brasil, fiz a cirurgia. E quando eu saí do Flamengo, eu fui bem claro que o Flamengo seria o último clube no Brasil que eu jogaria. Sim. Então, nessa volta, eu tive muitas propostas de times aqui no Brasil, depois de receber a alta médica, de estar treinando, que eu praticamente passei um ano treinando em casa, né? Onde eu tenho praticamente um CT ali particular. O doutor acompanhando, fisioterapeutas e eu tentei esperar, né, alguma coisa para fora do país, porque era onde eu queria, né? Mas já com aquele pensamento de, poxa, não é isso que eu quero. Eu acho que agora chegou a hora do meu novo ciclo, né? Do novo Diego Alves, porque todo mundo conhece o Diego Alves goleiro, todo mundo conhece o Diego Alves jogador de futebol e agora eu tô entrando no ciclo do Diego Alves empresário, empreendedor, né? Então eu pensei, eu acho que chegou o momento. Já recuperado, já para não parar por causa da lesão, mas eu senti que era o momento, então eu conversei com a minha família e a gente demorou um pouco para fazer o anúncio oficial, mas era porque a gente já estava comprometido com muita coisa fora do futebol, mas agora oficialmente faz quase um mês que a gente fez esse anúncio e eu estou muito feliz com essa minha nova vida. Legal. E esses projetos futuros aí, eu não sei se você pode falar ou não, mas algo relacionado ao esporte, ao futebol? Ou... Olha, tem tudo relacionado ao futebol, porque quando se fala em Diego Alves, é relacionado ao futebol, porque o Diego Alves tem a imagem do jogador. Eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, né, que a gente faz um esporte marketing lá de várias celebridades esportivas. Também estou entrando para o lado do empreendedorismo. Eu acho que o futebol foi muito bom para mim, tanto por jogar em vários estádios, conhecer muita gente, mas eu acho que durante todos esses anos você aprende muito sobre a vida, sobre o que você pode transmitir no seu pós-carreira. E eu acho que esse é o momento de eu começar a expor tudo aquilo que eu vivi, até mesmo para ensinar pessoas que
e fazer as pessoas entenderem que o esporte de alto nível, alta performance, e ainda mais nós, jogadores de futebol, que atinge quase 20 e poucos anos de profissional, nós vivemos em um meio que é um aprendizado constante durante todos os dias. Então, esses projetos que eu tenho no futuro, com certeza, inclui esse aprendizado dentro do futebol e o legado que eu fiz, né, as etapas que eu fui construindo, como eu me formei. Eu acho que isso é importantíssimo para as pessoas que estão começando e as pessoas têm interesse em saber, poxa, como que o Diego Alves chegou tão longe assim? Ele era um menino gordinho na infância, ele era um menino que sofria rejeição, ele era um menino... Então, eu acho que aí é o ponto que a gente quer explorar nesse futuro. Não, legal. Você falou o negócio de se preparar, né, para esse pós-carreira aí. A gente via muito antigamente mesmo, a galera não se preparar, e via várias matérias do cara que não tinha nem onde morar direito, não guardou dinheiro. Claro que era outro dinheiro na época, né? Sim. Mas assim, você acha que hoje a galera já tem essa consciência, não é todo mundo? Você acha que a galera tá aprendendo e a tendência é vir aprendendo com caras igual você, que vai parar e vai, né, ajudar o pessoal que tá chegando também? Claro. Você acha que essa tendência, assim, vai virar uma coisa que no futuro vai falar assim, não, todo mundo não, né? Mas o cara que foi bem sucedido, ele vai ter um pós-carreira... Olha, Jean, o futebol hoje mudou muito, tanto na parte financeira como em todos os aspectos, né? Antigamente, lógico, o jogador não tinha tanto poder financeiro porque os clubes não pagavam tão bem como hoje. Mas em alguns lugares sim que pagavam bem, né? E os que aproveitaram as oportunidades e conseguiram investir o dinheiro de uma forma adequada, hoje eu acho que consegue sobreviver de uma forma correta, de uma forma boa, né? De vida, tem uma qualidade de vida alta. Mas o futebol também é um esporte que atrai muitas coisas, né? Tanto na parte da criação do jogador, das categorias de base, como no profissional e quando você começa a ganhar dinheiro. Então, lógico que hoje, vendo da onde eu tô, saindo da bolha futebol, eu vejo que eu fui uma pessoa também muito curiosa nesse sentido. Eu me preparei bastante para poder me aposentar, né? Fiz, vamos dizer, o meu pé de meia. Tive uma base familiar muito boa. Meu pai sempre me orientava para as coisas do que tinha que ser feito. Em determinado momento, eu comecei a tocar minha vida da maneira que tinha que ser. E então, eu considero que a vida do jogador, ela já é o empreendedorismo. Se ela começa a ganhar dinheiro, a partir do momento que ela começa a ganhar o dinheiro, ela já tem que ter a consciência de como vai ser o final da carreira dela. Exatamente. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ocorrer lesões, pode ocorrer várias coisas. Então, eu aprendi que o futebol, nesse ponto, ele é bom porque você ganha dinheiro, mas em contraponto, você também gasta muito. Sim. Então, eu tive uma cabeça completamente ao contrário. Quando eu não ganhava muito dinheiro, eu já guardava dinheiro. Então, guardava no sentido... comecei a financiar um apartamento, ao invés de trocar meu carro. Então, eu ficava anos com meu carrinho ali, todo mundo com carro zero, e eu com meu carrinho 5 anos atrás. Vidro elétrico, ar-condicionado, meu carrinho normal. Então, assim... eu soube lidar muito com isso, porque eu tive uma família que me deu uma base. Então, diante disso, hoje, eu tenho muita autoridade para falar desse assunto, porque eu vivi todas as etapas. Sim. Então, eu de longe eu consigo observar e vejo que tem um espaço muito grande de falta de conhecimento nesse ponto. Porque não só no futebol, mas em todos os esportes. Nos Estados Unidos também, atletas que são muito bem-sucedidos, com passado 4, 5 anos, estão falidos. Sim. Então, isso é mundial, não é somente no futebol. Mas com inteligência e com as oportunidades que hoje todo mundo tem, eu acho que com os profissionais também bem capacitados, que acompanham a gente durante anos e anos, eu consigo ver que tem uma brecha aí para a gente poder expor muito para os jogadores que estão começando também, como é importante você ter uma visão futura do que vai acontecer e também ter a consciência de que aquilo no momento, talvez a vida que você vive ali no momento não seja a vida que você quer no futuro. Então, isso é um projetinho que a gente tem também, que já está quase saindo do forno. Isso eu exploro muito também nas palestras que eu faço, né? Já pude fazer 4 palestras nos Estados Unidos, inclusive participando de eventos de sucessão,
Porque eu acho que é importante. É importante a gente expor para as pessoas aprenderem também e saber como que a vida é. Legal, você falou até, né? Às vezes o cara tem uma lesão, alguma coisa, né? E mesmo se não tiver, né? Você pega uma carreira aí de um cara que fica até os 40 jogando, que, né, é uma idade já, né, não é comum, né? Não. Principalmente se for um cara, um meio-campo, um atacante, né? E aí você vê que a carreira do cara é bem curta, né? Se ele começa a ganhar dinheiro, sei lá, com 20, ele vai ter 20 anos. E os outros 40 que ele vai viver, vamos supor que ele vive até 80. É uma etapa, né? É muito tempo, se ele não se planejar, é muito tempo que ele vai... É uma etapa, Jean. Eu acho que hoje, como eu te falei, eu tenho uma outra visão do que eu tinha quando eu era jogador. Uhum. E quando você é jogador, você acha que você vai viver do futebol para o resto da vida. Sim. Alguns tentam ser treinadores, né? Inclusive, o Felipe Luiz é um grande amigo meu, que é um apaixonado por futebol, e ele quis ser treinador e hoje ele está fazendo um trabalho, legal, espetacular. Né? Já era esperado, né? Desde antes, quando ele começou a estudar para ser treinador, porque ele é uma pessoa fora da curva, ele é uma pessoa estudiosa, ele é uma pessoa inteligente. Então, a gente sabia que ele teria muito sucesso. Mas eu acho que existe 1 milhão de oportunidades fora do futebol também. Sim. Então, isso vai depender do conhecimento da pessoa, ou do conhecimento chegar até essa pessoa, para ela entender que o futebol é só uma parte. Talvez para uns 5 anos, para outros 10, para outros 15, e os que têm um pouco mais, que é aquele 0,01, 39, 38, 40, 41, 42. Então... eu acho que é um mundo, né, que a gente vive assim à parte, mas como eu já fui jogador, eu te falo que a visão do jogador é essa. O que eu vou fazer se acabar o futebol? E hoje, desse lado aqui, eu vejo que existe 1 milhão de oportunidades. É lógico que você tem que conhecer pessoas também corretas, de caráter, pessoas que agregam, não pessoas que vão te levar para um caminho que você também vai fazer você... perder, né, o conceito do que é a vida, do que você guardou, vamos entrar aqui, vamos entrar ali. Hoje existe muito isso. E eu falo de uma forma simples, se você quer ter um corpo bom ou quer aprender jiu-jitsu, você vai aprender com o melhor professor. Sim. Se você quer entrar na academia e quer ficar com um corpo, você tem que pegar um personal bom. Sim. A mesma coisa é para você ter uma vida financeira saudável. Você tem que ter um profissional correto, você tem que ter uma pessoa que te mostre, olha, é isso, te explique, que você também tenha curiosidade. Porque o jogador, afinal, ele está preocupado muito no número final. Quanto que é? É isso? Tal, mas, poxa, eu vou ganhar isso. Ele não quer saber do processo, como é que é. E, às vezes, pensando nesse ganho final, ele acaba entrando em situações que pode comprometer o futuro dele. E não tem milagre, né, cara? Não existe milagre. Qualquer coisa. Não existe milagre, existe, né? Com certeza. Não, vem cá que você vai emagrecer 25 quilos não tem jeito, 2 meses, você vai ficar... Vou te dar a faixa preta em 2 semanas. Não. Exatamente. Você precisa ter o conhecimento. Com certeza. Isso em todas as partes da vida. Coisa. Em todas as partes da vida. Com certeza. Diego, falando um pouquinho lá do início, né? Eu sei que você nasceu no Rio, a gente tava conversando um pouquinho antes, você mal morou lá, né? E uma pergunta era como é que você veio parar aqui no Botafogo, né? Exato. Mas aí depois você me explicou que seus pais são daqui, né? Sim. Como é que foi esse comecinho ali da base? Você fez a base no Botafogo e no Atlético, você chegou a fazer base também, né? Eu fiz a escolinha e me profissionalizei no Botafogo. Aí com 16 anos eu já fazia parte do time profissional do Botafogo. E como eu tinha a idade, eu jogava pro Sub-17 e pro Sub-20. Mas sempre treinando com profissional. E nesse período eu me profissionalizei, só que eu não consegui estrear como profissional aqui no Botafogo. Entendi. E aí depois de uma Taça São Paulo, o Atlético Mineiro tava acho que em Mococa, fazendo participando de um outro grupo da Taça São Paulo. Vieram algumas pessoas ver o jogo, um come-fogo, inclusive. Que legal. E eu fui muito bem no jogo e... passado 2 semanas, o Atlético Mineiro ligou pro Botafogo, entraram em contato, chegaram a um acordo e acabou indo eu, o Zé Antônio e mais 2 jogadores pro Atlético Mineiro. Só que nós fomos para a base. A gente tinha idade ainda de júniores, né, de sub-20. Então nós chegamos em janeiro, chegamos aí por volta de fevereiro no Atlético Mineiro, já para disputar competições de sub-20. Mas no final desse ano eu já fazia parte do profissional do Atlético Mineiro também. Então as coisas assim na minha vida aconteceram bem rápidas, mesmo sabendo que a competência ela é muito grande, né? A competição ali entre os jogadores ela é alta, existem vários jogadores.
Mas na minha vida as coisas aconteceram bem rápidas. E quando você vai para o Almeria ali, já a galera tava sondando ali, tava falando alguma coisa, ou foi uma surpresa? Tipo, como é que foi quando você recebe a notícia ali de, pô, vou mudar de país, né? Vou ter uma chance maior, né? Então, na época, eu já tinha sido campeão mineiro, campeão da Série B, jogando, né, já de titular da equipe principal. E o Atlético enfrentava um problema financeiro grande, né, na época. Então, a primeira proposta foi da Lazio, eu lembro muito bem. Só que não chegou a proposta que o Atlético queria, então não houve negociação. Logo depois vem o Betis, da Espanha, oferecendo um valor bom, mas não que o Atlético queria. Também não houve nenhum acordo. E depois veio o Almeria, que aí sim... Eu lembro muito bem que na época o presidente do Atlético me chamou na sala e ele falou assim, qual que é o teu sonho de jogador? Eu falei, jogar na Europa. Aí ele falou, então tá bom, agora tá nas suas mãos, a decisão é sua, se você quer ou não quer fazer esse teu sonho se tornar realidade. Aí eu falei, mas por que? Ele falou, não, vem cá, e chamou as outras pessoas, falou, olha, temos uma proposta do Almeria, e eles querem muito, por nós já está tudo fechado, já aceitamos os valores e agora você resolve a sua parte e dependendo da gente você vai ser negociado. E na época eu não entendia muito bem, eu falei, pô, mas Almeria... Eu falei, deixa eu ligar. Na época, o Felipe Melo estava lá. Ah, que legal. E o Felipe Melo foi um dos jogadores que me ligaram e falou, Diego, bem, aqui é o Felipe, eu já conhecia ele de nome, né, não conhecia ele pessoalmente. E ele chegou para mim e falou, Diego, vem para o clube, é um clube organizado, com uma estrutura espetacular, uma cidade excelente, e eu tenho certeza que você vai ter sucesso aqui. Eu falei, poxa, bacana. Aí começamos a fazer os números, né, isso, aquilo, tal, chegamos a um acordo, falou, beleza, vamos. Aí foi quando a gente aceitou a proposta em 2007, julho de 2007, a gente acabou aceitando e acabou indo para Almeria. Foi quando eu cheguei lá, e aí minha vida... já era uma outra situação completamente diferente da do Brasil. Você chega como titular já ou ainda não? Demorou um pouquinho? O processo do jogador, eu cheguei lá em 2007. Eu me lembro muito bem que na primeira coletiva, um repórter perguntou, mas vem cá, no Brasil a gente só conhece atacantes, a gente não conhece goleiro. Por que você escolheu ser goleiro? No Brasil tem goleiros? Eu achei na época uma pergunta bem forte. Lógico, na época o Dida, Marcos, o Júlio César, né? A gente tinha goleiro Tafarel também. Tinha jogado na Itália, inclusive. Na Itália, então eu falei, olha, você está enganado porque a gente conhece goleiros como Dida, dei exemplo, mas eu fui o primeiro goleiro brasileiro a jogar na La Liga. Então eles não tinham conhecimento do goleiro brasileiro. Senti um pouco de preconceito na pergunta, mas tudo bem, correto. Cheguei lá, cheguei para trabalhar. Mas, lógico, eu era indiscutível no Atlético Mineiro para chegar lá e ser quase ninguém, um desconhecido. E novo, né? 21 anos. 21. Então, eu tinha que ganhar a confiança onde? Jogando, treinando, me esforçando. Então... aí eu ficava muito nervoso na época, bravo, porque eu não entendia. Eu falava, poxa, mas por que vocês me tiraram do Brasil e não estão me colocando para jogar aqui? Eu falava muito com o treinador na época, era o Unai Emery, que hoje está no Aston Villa. E ele falava, calma, Diego, você precisa de adaptação, você precisa entender como funciona o futebol e tal. E eu não entrava na minha cabeça aquilo. Eu falei, não, eu sou goleiro, eu jogo aqui, jogo no Japão. Mas hoje, pensando friamente, eu fiquei 6 meses, na verdade, sem jogar como titular. E eu lembro que na pré-temporada, eu participei de alguns jogos. E nesses jogos eu não fui bem. Porque eu tinha que aprender a jogar com os pés, que era um aspecto que no Brasil a gente não trabalhava. Na minha época aqui no Brasil, em 2007, eu chutava a bola para lateral, a torcida aplaudia. Hoje já os goleiros jogam com os pés. Rogério, exato. Não, era completamente diferente. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a treinar e a trabalhar os aspectos de jogo da Europa, que eu não tinha nenhum. Então, comecei a treinar depois do treino. 1 hora eu ficava treinando perna esquerda, treinando perna direita, treinando domínio orientado, que isso tudo ia favorecer e facilitar para eu poder fazer um passe ou um chute, coisas que eu nunca tinha trabalhado antes. Então, hoje eu olho e falo, poxa, graças a Deus que eu fiquei esse tempo todo. Porque o que houve? O goleiro que jogava como titular no Almeria, ele era emprestado do Sevilha.
Então, o meu primeiro jogo na La Liga foi contra o Sevilha em casa, em Almeria, porque o goleiro não podia jogar, entendi. Porque ele tinha uma cláusula contratual, né? E a partir daí é o meu primeiro jogo na La Liga. E o melhor jogador em campo foi eu. Que legal. Então, eu quando termino o jogo, que eu olho para trás, eu falo, é verdade, eu não estava preparado naquela época para estrear. E eu senti como um dever cumprido quando terminou o jogo. Eu falei, já mostrei quem eu sou. E eu lembro que o Sevilha naquela época era um dos melhores times ali da Espanha e da Europa, era campeão da UEFA na época, né? Então, a partir daí foi quando eu comecei a entender como funcionava, o respeito que eu tinha no Brasil, lá não servia de nada, e eu tinha que ganhar o respeito dos jogadores treinando. Sim. Quando você começa a render, é quando os jogadores começam a te trazer novamente. Se você começa a se afastar... Também, né? Então, eu não entendia muito a cultura na Europa. Eu comecei a aprender, poxa, eu com 21 para 22 anos ali, estava bem verde ainda nesse sentido. E aí, passado o Natal, lá a gente continuou jogando, né? Então, passado o Natal, o goleiro acabou sendo expulso num jogo, eu entrei, e depois no jogo seguinte eu me tornei titular. Então, aí... Em 2008 já. Já em 2008, exatamente. E aí eu emendei 8 jogos sem tomar gol seguidos. E aí ficou uma disputa entre eu e o Cacilhas de quem ia... eu não tomava gol, ele não tomava gol no jogo. Sim. Eu não tomava gol. Até que se enfrentou Almeria e Real Madrid. E foi quando os dois goleiros que estavam com recordes ali, igualados, iam se enfrentar. E nós ganhamos de 2-0 esse jogo. E eu emendei 8 jogos sem tomar gols e conquistei o recorde da Liga naquele ano. E, se eu não me engano, é o 8º da Liga, da história da La Liga. Que legal. Cara, e lá você tem um recorde impressionante de pênalti, né? Eu acho que foram 18, você pegou 12, um negócio assim, né? Tem até uma tabelinha ali de... Cara, é um negócio assim, absurdo. 18, você pegou 10, mais 2 talvez foram para fora ou na trave. Isso, foi para fora. Cara, mas no Valência, quando o meu percentual sobe muito, Não, aqui é o que de gols sofridos, né? Então, assim, você tá 67%. Mas o percentual de defesas e chutes sim. no Valência é quando ela sobe bastante. Entendi. E aí, falando assim eu vi que você... Acho que você é o 6º goleiro que mais pegou pênalti, né? Ou não? Então, no mundo aí, talvez, ou não? Tem uma controvérsia. Eu sou muito ruim de número. Na La Liga, eu sou recordista de defesa de pênaltis. E eu acho que no mundo eu sou o quarto goleiro. E aí uma pergunta, mas você falou que é ruim de número, talvez você não saiba. Ali eles falam de defesa de pênalti. Mas você tem ideia de porcentagem? Exato. Cara, porque é quase 50%. Exato. Tipo, então, muito alto. Essa é a grande diferença, porque lá na Europa eu não participei de nenhuma decisão de pênalti. Entendi. E aqui no Brasil eles contam as decisões de pênalti. Entendi. Eu, lá na Europa, todos os pênaltis defendidos foi durante o jogo, durante os 90 minutos. Entendi. E no último ano que eu estava lá, eu consegui quebrar o recorde de 6 pênaltis defendidos na mesma temporada. Foi quando eu quebrei o recorde também do Subzarreta, que eram 16 pênaltis. E eu fiz 22. Então, na época, o pessoal ficava um pouco assustado. E era legal porque era um evento à parte. Saía um pênalti num jogo, o estádio todo levantava, começava a gritar meu nome. Quem era quando jogava em algum estádio rival, eu sentia já o medo da torcida, porque cria aquela áurea, né, de imbatível. Mas foi um momento que eu desfrutava bastante, porque eu conseguia jogar com essa fama. Então eu já sabia que o jogador que estava do outro lado já estava com medo. Ele já estava com receio de chutar e eu tinha aquela áurea de imbatível. Então eu comecei a utilizar isso a favor. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Até hoje, espero que ninguém... Não sei o segundo ali de defesa de pênalti, onde que tá, se tá com 16, 14, 15. Mas o número é bem alto, vai ser difícil alguém... Tomara que alguém bata, porque é normal, né? Faz parte. Que o número é alto e o que mais me impressiona é a porcentagem, na verdade. Por isso que eu te perguntei, sim, porcentagem, porque o goleiro pegou, sei lá, 70 pênaltis, mas quantos ele tomou, né?
Então é bem interessante isso. E aí falando disso, que você pegou 3 pênaltis do Cristiano Ronaldo, né? Você 3. sabe quanto você tomou ou não dele? 1. Aí, ó. 4 pênaltis no total, 1 gol, 3 defesas. Olha que massa. O Cristiano... Então, eu tenho uma observação, porque assim, os pênaltis todos para mim foram importantes. Né? Do Messi, do Cristiano, do Griezmann, enfim, todos que participaram desses números, eu considero importantes, mas todo mundo fala do Cristiano e do Messi, porque é normal, claro, é normal. Mas do Cristiano em si, a gente foi criando uma guerra psicológica entre eu e ele, né? Sim. Porque era uma época que eu acho que o Messi e o Cristiano marcaram uma era dentro do futebol. Dificilmente vai surgir uma dupla que vai ter essa competição durante tantos anos e com tanta excelência. Então, quando eu fazia essas defesas, eu comecei a entender da grandeza que era também defender um pênalti dessas lendas, né? Com certeza. Mas existe uma história por trás disso, porque eu falo pro pessoal que essas defesas de pênaltis, eu não defendia no dia do jogo. Eu defendia 2 dias antes. Sim, estudando. Porque não era nem estudando, era visualizando. Sim. Eu sempre usei muito a minha mentalidade dentro do jogo e dentro da minha vida. Porque eu acho que você se prepara muito visualizando as coisas que você quer ali na frente. E durante toda a minha vida foi assim. Eu falava sempre para minha mãe, eu vou sair cedo de casa e eu vou para a Europa. Eu quero jogar na Europa. E eu saí para jogar com 22 anos. Então eu tinha essa convicção na minha cabeça de que eu vou trabalhar e eu vou conseguir. Só que com o Cristiano, nessa época, eu visualizava muito nas concentrações que tinha, eu deitava, eu imaginava. Eu tinha um treinador de goleiro que se chama Leandro Franco, que é um amigo meu até hoje, a gente conversa muito sobre essa época. E ele foi uma das pessoas que sempre me falou, Diego, toda vez que você estiver treinando, tenta visualizar o estádio, as pessoas, a forma, o grito, detalhes que faça você visualizar como você estivesse dentro do campo de jogo. E isso, para mim, hoje é uma constatação, porque eu sempre usei isso. Eu já usava sem saber e eu comecei a usar depois que o próprio Leandro falava comigo. E com o Cristiano Ronaldo, eu visualizava antes. Eu já sabia o que eu ia falar para ele, eu já sabia que iria vir jogadores que não deixavam eu me aproximar dele para falar o que eu queria, porque eu falando com ele, eu induziria ele a chutar ao lado que eu queria. Sim, então, existe um jogo mental, um jogo psicológico dentro disso, que eu sempre que conto para as pessoas, elas se surpreendem muito. Porque eles acham que pênalti é colocar a bola lá, o cara vira as costas, vem e chuta. Mas existe um trabalho de bastidor muito grande da minha parte. Né? Não que eu ficava estudando muito, porque senão você fica louco. O Cristiano, você vai olhar os pênaltis do Cristiano, são mais de 100 pênaltis, sei lá, 50. Mas eu tinha essa visualização, eu sabia a forma que ele ia correr, eu sabia a forma que ele ia chutar, eu só precisava levar algumas informações para ele para que eu pudesse acertar o lado que ele ia chutar. Então eu usava muito disso. E desses 3 que você pegou, foram tudo do mesmo lado, não, né? Não. Foram 2 do meu lado direito e 1 do meu lado esquerdo. Que foi o último pênalti no meu último jogo da La Liga. Eu não voltei mais para lá, depois eu vim pro Flamengo. No Valência. Foi no Bernabéu e foi o último jogo meu no Valência. E depois eu voltei pro Brasil. Foi defendendo o pênalti do Cristiano. Que legal, massa demais. E esse negócio seu com pênalti vem desde da categoria de base? Como é que é, assim? Quem que viu esse talento aí, talvez? Esse talento não, né? Mas assim... Eu acho que é mais uma característica. Uma característica, mas assim... você pega... Você que percebeu, algum técnico falou, cara, você tem uma média acima dos demais ali. É igual... vou dar um exemplo, não sei se você vai concordar. É igual no jiu-jitsu. O cara tem uma facilidade, às vezes, de pegar uma chave, de tentar levar pro chão, ou joga mais por baixo, joga mais por cima. Sim. Eu sempre, desde pequeno, tive facilidade para isso. Eu sempre tive muita intuição. Eu trabalhei muito isso. Quando eu via, por exemplo, os jogos quando eu era pequeno na televisão, e o goleiro tomava um gol, e eu mesmo brigava comigo mesmo, falava, mas por que o goleiro não pulou pra cá? Se
80% dos chutes são aqui, ele não podia pular um pouquinho para cá antes. Então, eu começava eu mesmo a formar a minha... formar o goleiro Diego Alves, desde pequeno. Sim. No karatê, por exemplo, quando eu fui campeão alagoano, eu também me sobressaía no karatê, mas era por inteligência. Eu era faixa laranja na época e fazia kata da faixa preta. Então, eu sempre fui diferente nesse sentido. E eu vejo tanto que é importante o mental dentro do jogo, de qualquer lugar, mas você entender o que está acontecendo, né? Porque a gente vive sob pressão, a gente vive sobre um massacre mental diariamente, também nos jogos, porque se você falhar, você vai ser apedrejado no outro dia, você não pode sair na rua, e as pessoas não entendem isso. Então, desde pequeno, eu fui sempre muito intuitivo nessa área dos pênaltis. Não tinha vídeo, não tinha talvez uma visualização a mais, então eu fui agregando coisas a essa característica, né? Fui aperfeiçoando, e eu acho que isso fez com que eu me tornasse vamos dizer assim, essa lenda nos pênaltis lá na Espanha, porque foi naturalmente, eu não busquei. Quando eu via os pênaltis, eu pegando, eu via pênalti na trave, pênalti pegando, eu falava, opa... Aí eu começava a lembrar lá atrás. Eu falava, pô, mas eu tinha facilidade lá. Então, eu acho que é uma característica minha mesmo. Cara, e você falou de ser apedrejado ali, né? Você jogou numa época de rede social, assim, né? Bombando, né? Principalmente agora, Joguei né? 100. 100 e depois joguei um negócio, agora com uma coisa... Você olhava, você dava aquela olhadinha, você se incomodava com aquilo de... Olha, do cara ficar enchendo o saco hoje é incontrolável. A não ser que um jogador não tenha rede social e não queira saber da parte da mídia social, né? Agora, eu sou da época que você sabia se estava bem ou mal com a torcida quando você entrava no campo, errava um passe, a torcida vaiava, você escutava aquele dentro do campo. E no outro dia era a banca. O pessoal ia comprar o jornal na banca. Era desse jeito. Foi evoluindo, né? A tecnologia e tudo mais. E hoje o jogador já sabe que vai ser vaiado na segunda-feira. Ele já sabe que ele vai ser vaiado no domingo. Ele sabe que vai ter um protesto contra ele no domingo, já na segunda-feira. Então ele já vive uma semana brabo ali, de terror, porque ele já sabe o que vai acontecer. Nós sabíamos que ia ter manifestação, por exemplo, na frente do CT... dias e dias anteriores. Pô, vai ter... Chegava lá, era gente com cara no caixão, era nome, pessoal querendo buscar jogador, culpado. Então, assim, mudou o conceito, né? O conceito. E eu acho que extrapola muito mais do que... Porque é muito fácil esconder também atrás de um perfil. Exatamente. Né? A pessoa não sabe o dia a dia, os problemas que aquela pessoa tem. Tive companheiros que teve depressão, tive companheiros que não... E às vezes jogadores que não conseguem nem chegar ao nível máximo dele por causa disso. Por conta disso. Porque ele já tem um problema lá na infância, alguma rejeição, e aí ele começa... Mas agora faz parte do novo normal que a gente vive. Beleza. Como se adaptar? Poxa, eu acho que você ter um psicólogo, você fazer uma terapia, você entender como que funciona, isso é uma das ferramentas principais hoje para um atleta atingir o alto rendimento. Ele tem que estar focado, ele tem que estar nos trinques, vamos dizer assim, na palavra nossa normal, nos trinques em todos os sentidos, a parte mental, física, técnica. Porque é muita pressão. E se você joga num time de muita expressão, mais ainda. E se você joga num time, você vai ter aquela cobrança constante. Então, eu acho que hoje mudou muito o conceito, mas eu acho que essas ferramentas são muito importantes para o atleta atingir. Na luta a gente fala que são os guerreiros do teclado, né? Que é o cara ali e fica... Nem teclado mais hoje, no celular ali, mas galera... Exatamente. Como que o cara apanhou desse outro aí? Como é que o cara deixou fazer isso? Fala, cara... Não, eu xinguei vários atletas de UFC. Um dia eu fui fazer boxe e eu quase morri. Pois é difícil, exatamente. Né? É aquela, como é que esse cara perde o pênalti? Como é que esse cara isso aqui? Erra esse gol, né? Mas a gente não sabe o que tá se passando. Na primeira vez que eu fiz aula de boxe, eu lembro, eu fazia com um professor lá no Rio de Janeiro, que ele era ex-lutador, lutou UFC, lutou, né? E eu lembro que quando chegou no final do treino, que ele pedia era uma manopulazinha, uma coisa mais simples. E ele falou, vai, agora 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui.
Eu começava a dar soco, chegou um momento que eu falei, o braço já não ia mais. Eu falei, olha, a partir desse dia, eu nunca mais vou achar ruim com nenhum lutador, porque e é a mesma visão de uma pessoa que nunca jogou futebol. Ela não entende o que acontece ali dentro do campo. Ela quer que a pessoa faça gol. Sim. Faz gol, defende, como é que tá? Então, mas é o novo normal, tem que se adaptar a isso. Não tem como fugir. E, cara, e voltando um pouco dessa parte aí, né? Como você tem essa coisa com o pênalti ali, em algum momento você ficou, tipo, chateado de falar assim, cara, eu não sou só um pegador de pênalti, sou um goleiro bom. Eu falava muito isso. Você tinha essa... Porque eu vejo o Rogério, por exemplo. O Rogério, um ótimo goleiro, mas muita gente, né, fala assim, tira ele como batedor de falta, põe só como goleiro. Pô, ele foi um grande goleiro, né? Mas a galera tem esse... Os maldosos, eles levam pro lado ruim. Eu lembro até hoje que na Espanha eu respondi 10 anos sobre pênalti. Só que nenhum goleiro fica jogando 10 anos em alto nível só pegando pênalti. Porque o pênalti é uma consequência ali uma vez ou outra. E eu falava muito disso. Eu falava, olha, não é o Diego Alves... Lá eles falavam para penaltis. Falavam, não é o Diego Alves para penaltis. É o Diego Alves porteiro, é o Diego Alves goleiro. Sim, goleiro. O para penaltis é uma característica. Então não adianta você falar que você tá aqui por causa do para... Não, eu tô aqui porque eu sei jogar. Então, na época existia muita gente maldosa da imprensa lá que colocava o pênalti como... Aí eu prefiro que bata um pênalti do que um escanteio. Sim, eu prefiro que bata um pênalti, sabe? Aquelas pessoas maldosas. Mas eu nunca me incomodou. A um ponto que, quando eles perguntavam, era até bom porque eu podia explicar dessa forma. Mas eu tinha consciência que eu estava ali os 10 anos e competindo em alto nível pela minha qualidade. Porque você pegar um pênalti e tomar 3 peru também... E se você se você pegar um pênalti durante o jogo e falhar no jogo, não vai adiantar nada. Então, as pessoas não entendem isso. Entendi, com certeza. E aí, voltando lá, você falou dessa temporada de 2008 ali, que você começa a ser titular, né? E logo vem a Olimpíada, né? Você fez o pré-olímpico ou não? Não, eu já fui direto para as Olimpíadas. Direto para as Olimpíadas. Quem classificou, se eu não me engano... Não, nesse ano a gente classificou no Sul-Americano. Eu fui no Sul-Americano. Classificava no Sul-Americano e depois a gente foi convocado em 2008 para as Olimpíadas. Eu já estava lá no Almeria. Era você e o Renan? Eu e o Renan. E na época, poxa, era o Pato. Cara, era um timaço, era o Diego, né? Marcelo, o Rafinha, Marcelo, o Ronaldinho jogou Ronaldinho também, né? Gaúcho, o Thiago Silva. Era um timaço, cara. Era um time bem forte. Tinha aquele lemãozinho, o Lucas, né? O Lucas Leiva, o Hernanes, o Anderson. Era um timaço. Mas tinha o Anderson, aquele do Grêmio, meio campo. O cabelinho que foi pra Jogou Portugal, no Manchester, né? Jogou no Manchester também, né? Mas no meio do caminho tinha uma seleção que... Argentina, né? Que tinha outros fenômenos. O Messi tava também, não? O Messi. Messi, Riquelme. Esse ano, o Messi já vem desde o Sub-20 contra nós. A gente perdeu na semifinal do Mundial Sub-20 pro Messi, pro time da seleção do Messi. O Messi fez um gol, a Argentina fez um gol aos 5 minutos, foi o Messi que fez. E no minuto 89, 80, o Messi fez uma jogada incrível em cima da linha, tocou e o Zabaleta acabou fazendo o gol. Ali eles ganharam depois da Nigéria e foram campeões mundiais. Nós ficamos em terceiro. Nas Olimpíadas, era praticamente os mesmos jogadores. Só que na Argentina, se não me engano, era Tevez, Mascherano, Messi, Agüero, Riquelme. Acho que o Riquelme tava como acima, talvez, né? Era Garay. Era um time espetacular. E aí a gente se encontrou na semifinal. E eles ganharam de 3-0. Mas você acha que era pra isso tudo, assim? Não era. A gente teve, que eu me lembre... Você tá fazendo busca lá em 2008 agora. Mas a gente teve um jogador expulso também. Eles fizeram um gol de pênalti. Entendi. Não foi um jogo pra isso. A gente antes, no 0-0, teve bola na trave do Ronaldinho de falta. Mas aconteceu e depois eles foram medalha de ouro em cima da Nigéria. E nós, medalha de bronze em cima da Bélgica. Exatamente. Que também era um timaço. Você foi titular em algum desses jogos ou não? Não joguei. Não joguei. Era o Renan.
Nessa época, quem jogava era o Renan. Uhum. É um tiro curto, né? Uhum, uma competição sim. muito curta ali, mas foi um aprendizado... 4 jogos, talvez. Foi um aprendizado incrível. Eu considero um dos... Eu falo título, né? Mas para mim a medalha de bronze é uma das mais importantes. Viver ali naquele negócio dos outros atletas de outras coisas. Eu conheci a cidade olímpica lá de Pequim na Uhum. época. Espetacular. É um ambiente. A gente ia pro refeitório e tava a seleção dos Estados Unidos da NBA ali, os caras da NBA tudo sentado ali, levantava, vinha conversar com o Ronaldinho. Então a gente começou, era um ambiente espetacular, um aprendizado. Você vê outras culturas ali, outros esportes. Tudo dividido, refeitório, comida asiática, comida da Europa, comida da América do Sul, tudo separadinho, impressionante. Aí tinha um McDonald's lá, o pessoal ia lá, roubava o McDonald's, não podia porque o treinador não podia saber, comia. Então, é impressionante. Porque o McDonald's era de graça, né? Então o pessoal ia lá, eu quero um Big Mac. Pegava o Big Mac e saía. Um dia a gente cruzava com os atletas, a gente comendo Big Mac e falava, não fala pro meu treinador não, pelo amor de Deus. Era o Dunga? Era o Dunga, né? Era o Dunga. E aí, falando de seleção um pouquinho, você acha que teve alguma Copa ali que você poderia ter ido? Ou... Eu acho que teve. 2014, 2010. Eu acho que, assim, também os que foram estavam preparados. Ali é uma decisão muito particular do treinador. Eu acredito que a seleção brasileira talvez não vá aos melhores, mas vão sempre aqueles que o treinador tem mais confiança. E é normal, e tá valendo, sabe? Claro. Não é eu não fico triste de falar, poxa, eu poderia ter participado. Não participei. Eu acho que o Mundial foi a única ali que eu não... E a Copa das Confederações também eu não participei em 2013, que ali também eu acho que eu tinha uma vaga. Mas, enfim, isso faz parte. Não era uma coisa que eu falo, poxa, eu poderia ter jogado, não. Você foi mais convocado pelo Mano, ou não? O Mano Menezes foi que me deu a titularidade, aí depois né? Ele caiu, ele que me deu a titularidade. Então, quando assume o Filipão em 2013, eu sou o titular. Só que na primeira convocação ele chama o Júlio, e aí o Júlio se torna o titular, e eu não fui nunca mais convocado, não sei porquê, nunca mais fui convocado. E aí, lógico que entra a preferência. Não, depois teve a Copa das Confederações, 2013. Não, mas depois da Copa você foi, né? Ou não? Não, também não. Aí depois de 2014... depois dessa Copa de 2014, aí eu fui pra Copa América. Né? Fui pra Copa América nos Estados Unidos. Era o Dunga, não? Era o Dunga. Era o Dunga. Era o Dunga. Mas assim, poxa, eu sou muito grato. Claro. A minha carreira, eu conquistei assim todos os objetivos que eu almejei, só de também vestir a camisa da seleção. Na minha infância eu enfrentava não, mas tinha tanta rejeição, aquele menino gordinho que saiu de Ribeirão Preto, que jogava no campo de terra, que todo mundo falava, poxa, esse menino vai ser goleiro? Quem é o goleiro aí? Eu levantava a mão, davam risada. Então assim, imagina, esse goleiro gordinho que conquistou tudo isso, pô, jogou na Champions, jogou Europa League. Então eu sou muito grato a tudo que eu conquistei no futebol, não tenho rancor, não guardo nenhuma tristeza, porque... É o processo. Não existe só o Diego Alves. No momento, talvez vai ter um melhor para o outro treinador. E assim o que você falou, né? Cada treinador tem uma característica. Tem aquele cara que ele confia mais. Claro. Né? Cada um tem... Normal. Os jogadores de confiança do treinador é o que forma o esqueleto para ele montar o time. Isso tá claro. Você falou de pequenininho ali, né? Que você jogava aqui, gordinho ali. E tem alguém que assim, você se... espelhou para ser goleiro, vou ser goleiro. Eu pergunto isso porque quando eu era moleque eu gostava de jogar eu jogava na linha, mas eu gostava de jogar no gol. Eu sou santista, eu virei santista por causa desse cara que era o Rodolfo Rodrigues. Nossa. Lá atrás. Então assim, e todo mundo fala, cara, tem uma sequência de defesa dele, né? Por que você é santista? Seu pai? Eu falo, não, meu pai é palmeirense, meu tio é palmeirense. Eu falo, cara, porque eu gostava desse goleiro, aí uma galera nem sabe quem é, assim, né? E eu gostava muito dele, né? Porque ele era um cara que teve essa sequência, mas fora isso ele pegou muito, né? Teve alguém que assim, que sei lá, você olhava... Taffarel. Pra mim, o Taffarel... O Taffarel, eu quando eu começo a entender como um jogador de futebol, como o que o goleiro representa, é naquela época de 94, que é quando a gente ganha o Tetra, né? O Tetra nos pênaltis. Sim.
E eu começo a ver a importância dos pênaltis no futebol e para o goleiro, porque o Taffarel virou uma lenda depois daquilo, né? E eu sempre olhava o Taffarel, mas ele jogava fora. Eu não acompanhava. Então, quando eu chego no Atlético Mineiro, todo mundo já falava do Taffarel. Sim. Taffarel. E eu lembro muito bem que saiu uma notícia falando que eu me parecia muito com o Taffarel. Eu fiquei muito feliz. E aí depois vem tudo isso e eu encontro o Taffarel na seleção brasileira. Ele era treinador. Ele era treinador de goleiro da seleção brasileira. E quando eu vejo ele, poxa, não sabia nem o que eu falava pra ele. Eu falei, Taffarel, cara, você é meu ídolo, tô até nervoso aqui do seu lado. Então, assim, depois que eu vi a simplicidade dele, como que funcionava as coisas, eu falei, cara, um cara simples desse, né, reconhecido mundialmente, né, por tudo que fez. Pô, esse cara merece tudo que ele tem. E talvez você não lembre, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas antes dessa Copa aí, o Taffarel ele era bem criticado, assim, porque veio daquela galera de 90 todos, que né, foram massacrados, né? E eu lembro nas eliminatórias, não sei se acho que foi nas eliminatórias, que o Parreira, ele começou a revezar goleiro. Aí era o Taffarel, o Zete, Gilmar. Aí ele ficava... Gilmar, eu conheci os três. O Zete foi meu treinador no Atlético. O melhor jogo da minha vida no Atlético Mineiro foi contra o Corinthians no Morumbi. O Zete era meu treinador. E eu lembro até hoje que o Zete chegou em mim e falou, Diego, vem cá, quero conversar com você depois do jogo. Falou, olha, guarda essa noite na tua cabeça, que foi uma noite especial e tal. E eu guardo isso, poxa, que legal. Lembro até hoje, porque o Zete... Um puta de um goleiro. Era um goleiro que eu acompanhava, sabe? Quando eu era pequeno. O Zete... O Gilmar, eu conheci ele também na seleção junto com o Taffarel. Então, eu conheci todos esses goleiros que lá, quando eu era pequenininho, eu ficava vendo na televisão. Entendi. Então, eu tive muita sorte também de ter pessoas, assim, boas, né? Como ídolo. Cara, você falou do Tetra ali, né? Então, assim, somos mais ou menos da mesma geração. Nós vimos o Tetra, depois nós vimos o Vice ali e o Penta lá. Cara, você acha que essa geração aí nova, eles vão ver o Brasil ser campeão, cara? Essa galera... Eu torço. Você acha que tem? Eu também muito, mas assim... A gente tinha jogadores, vamos dizer assim, se você olhar para trás, 94, todo mundo às vezes critica a seleção de 94. Era um timaço. Mas, gente, era uma seleção muito boa. Com certeza. Já era criticado antes de chegar no Mundial. Eu lembro o sofrimento que foi para se classificar para o Mundial. Chamar o Romário, né? E aí vem o Romário e acaba sendo a Copa do Romário. Né? Em 98 acontece aquilo com o Ronaldo, mas a gente já tinha Ronaldo, a gente já tinha Rivaldo, a gente já tinha Bebeto. E aí essa geração começa a ficar já um pouco mais velha e começa a vir outras. E aí vem a de 2002, que também era uma seleção incrível, né? Eu acho que mudou muito. Se você fosse ver anos atrás, você encontraria 5 jogadores assim fora da curva na Europa. Hoje, infelizmente, não temos isso. A gente tem aí alguns jogadores brilhando bastante lá, mas esse brilho ainda na seleção não foi ainda passado para o público, né? Que todo mundo sabe que, pô, o Vinícius Júnior é o melhor do mundo. Sim. Maravilha. E a gente quer ver esse Vinícius na seleção. Então, eu acho que, como torcedor agora, falando como torcedor, o Brasil tem tudo para ser campeão. A Argentina perdeu para a Arábia o primeiro jogo, ninguém falava que a Argentina ia ser campeã e ela foi campeã. Por quê? Porque eu acho que eles entenderam uma forma que tinha que jogar, como que tinha que competir. E o processo de transição ela é muito difícil dentro do futebol. Quando você está acostumado com alguns jogadores que chamam, né, querem participar, que não tem uma vamos dizer assim, uma personalidade diferente dos demais. E eu acho que hoje o Brasil se encontra num momento de transição que é difícil para treinadores também, sem tempo para treinar, que sempre foi uma briga isso, né? Treina, não treina. Só que é o que tem, e é o que tem que ter resultado imediato, é a seleção brasileira. O Neymar hoje é o jogador que tem que ser considerado, tem que ser, vamos dizer assim, mimado. É isso que eu te perguntava. Eu acho que o Neymar hoje ele é a nossa estrela. Sim. A pessoa, mas não é o Neymar de... Não é o Neymar, mas ele é a nossa estrela. Aí ele está demonstrando que mesmo com todas as dificuldades da lesão no joelho, que quem teve sabe como que é, que não é igual... Uma lesão não é igual a outra. Eu já tive, a lesão... Não.
para cada jogador, para cada atleta, para cada pessoa, é completamente diferente a recuperação, a maneira de... É diferente. Te falo com propriedade, porque eu já tive 2 lesões de cruzado e sei o quanto que é difícil. Mas ele é a nossa esperança, porque ele é o jogador que vai chamar a responsabilidade, ele é o jogador que o Brasil precisa que chegue bem no Mundial. Então, essa vinda para cá representa muito disso. Que ele está se preocupando. Ele tá feliz, né, cara? Ele tem que estar feliz. Primeiro de tudo, a felicidade, ela... Se não tiver alegria, não tiver paixão, é o que falava o Jorge Jesus. A pressão nunca pode ser maior do que a alegria, a paixão de você fazer, exercer o que você sabe. Sim. E o Neymar, você vê ele feliz novamente. Isso é importante. Então, ele é a nossa estrela. Se tiver que criticar um dia por ter jogado mal, beleza, mas ele é a nossa esperança. Mas a galera tem uma má vontade com ele, os jornalistas, né, cara? Que é um absurdo, mas né? É porque envolve muitas outras coisas. Outras coisas, né? Envolve fora do futebol, que não deveria ser isso, né? Inclusive, é engraçado político, porque... que ele faz fora e, cara... As pessoas de fora idolatriam mais o Neymar do que as pessoas daqui do próprio país. Pois é, com certeza. Entendeu? Eu vivi uma época que a Espanha foi campeã mundial. Eu jogava na Espanha. Sim. O que eu vi, o que o país fez para esses jogadores era incrível. Por exemplo, agora tá o menino de 17 anos, o Yamal lá. É um menino que você olha para ele, tá todo mundo sempre elogiando, falando bem. Então, assim, eu acho que eles constroem, eles têm esse poder de construir. É lógico que vai depender do que o cara fizer dentro de campo. Mas se o cara tem já a qualidade, ele tem... começa a se tornar um jogador super importante, aí junta as duas coisas e flui naturalmente. Assim, o Neymar é um jogador diferente para todos. Se você perguntar para um monte de jogadores lá fora, o melhor jogador que eu vi, o Neymar. O melhor que eu vi, o Neymar. E por que para nós o Neymar não é esse jogador? Ele tem que ser. Ele é um jogador fora da curva. Eu treinei com ele. Participei de seleção, joguei contra ele. O que eu vi ele fazendo na Espanha foi um absurdo. Você vê você vê Muricy falando dele, o Tite, os caras falam assim, cara, ele treina, ele é um cara dedicado, né? E aí, exatamente, ele não tem vida. Mas você vê essa própria lesão aí dele, né, cara? O que o cara fez pra voltar, né? Voltar pra jogar e tá jogando, né? E ele poderia muito bem falar, quer saber, chega, mas não, quero o Mundial. Então, se ele quer o Mundial, por que não a gente não fazer isso acontecer de uma forma... natural, mas importante para ele também. Ele pode ser o próximo ídolo depois do Ronaldo a ganhar um Mundial. Então, eu acho que tem que dar esse mimo para ele nesse momento. Diego, a gente tem um quadro aqui para finalizar que chama Pra Quem Você Daria Faixa Preta. Não vou te colocar, mas vou te dar 2 nomes ali de pessoas da sua posição. Quero que você escolha um, depois eu vou fazer algumas perguntas diretas ali para você escolher. Beleza? Acho que essa primeira aqui, você já respondendo, é Tafarel ou Valdir Pérez? Então, eu não vi o Valdir Pérez, né? Tafarel. Ronaldo Ozzetti, Ronaldo do Corinthians. Ronaldo Ozzetti? O Zete. Rogério Marcos. Nossa, cara. Olha, o Rogério era diferente. Só que o Marcos, o que ele fez no Mundial, que ele até hoje, assim... Aquele jogo contra a Alemanha, ele fez defesas e quem é goleiro sabe a dificuldade das defesas que ele fez naquele jogo. Eu colocaria... Pô, não sei, cara. O Rogério é meu amigo, vai ficar... Não, isso aí. Mas... Foram 2 ali monstros. Eu sempre falo o seguinte, eu acho que o Rogério, ele foi melhor num geral, assim, como goleiro. O Marcos, o auge do Marcos foi muito bom. Mas é que o Marcos pegava muito. O auge do Marcos foi... E o Rogério, ele curta, né? Envolvia outras técnicas, né? De reposição, coisas assim. Mas dentro do gol, o Marcos era monstro. E o Rogério também foi monstro. Essa aí eu vou ficar em cima do muro. Fechou. Dida ou Marcos? É a mesma também. coisa. O Dida foi monstro, cara. O Dida na Europa, que eu vi ele fazer no Milan. É um cara que pouca gente fala, né, do Dida, ele é um cara mais quietão. Mas assim, monstro, respeitadíssimo lá fora. Esses 3 aí que foram campeões mundiais, né? No mesmo mundial. No mesmo mundial. Não, esses aí você tem que colocar na prateleira de cima lá. Júlio César ou Alisson? Júlio César ou Alisson?
O Júlio teve uma fase também na Inter de Milão. Sim. O goleiro é difícil você falar quem é melhor sim. ou não, sabe por quê? Porque o goleiro, ele vive de momentos, de fases, né? As pessoas vão falar, pô, mas você escolheu fulano, ciclano, não é. Às vezes um ano do Júlio foi espetacular, mas às vezes aí o Alisson também fez um ano espetacular. Então os dois foram campeão da Champions. Mas quem é melhor? Não tem, porque na época que o Alisson ganhou a Champions, ele foi monstro também na Champions. Você entendeu? Mas ganhou o Mundial, não ganhou. Eu não tenho, cara, eu não vou falar, eu deixo os dois lá em cima. Fechou. Buffon ou Neuer? Essa é a última. Então, cara. Mesma coisa. Você entendeu? O Buffon, se você olhar o Buffon que foi campeão na Copa. Sim. E se você olhar o Neuer, que foi campeão, que todo mundo fala que revolucionou o goleiro. Ele é um cara que joga muito, né, na linha. Mas assim, você tá me entendendo? Né? O Buffon é... Porra, então, Buffon, assim, o Buffon por, sei lá, são dois monstros, cara. Como goleiro, eu te falo, é muito difícil, porque você não vai montar um goleiro perfeito com 2 goleiros. Você vai montar com 5, 6 goleiros. Um é reação, outro é jogo com os pés, outro é jogo no alto. Reflexo. Então é diferente. Eu vejo muita gente falando Ronaldo. Romário, Ronaldo. Poxa, os dois jogavam junto na seleção. Os dois conseguiram jogar. Como é que vai ser um melhor que o outro se jogava os dois juntos na seleção? Um era mais de trazer a bola do meio de campo. Arrumaram um jeito de jogar junto. Só que agora tá dando tanta confusão na internet que você tá perguntando. Rivaldo, Neymar, né? Nossa. Cara, o melhor goleiro que você viu jogar no Brasil, que você viu. No Brasil? No Brasil, assim, brasileiro, desculpa. O melhor goleiro brasileiro que você viu jogar. Brasileiro? Agora sim? Agora que tá jogando? Geral. Ixi. Olha, eu vou no meu ídolo porque, pra mim, o Taffarel é o meu ídolo. Melhor goleiro no geral, de outra nacionalidade? Tem muitos goleiros bons. Tem goleiro que a pessoa... Poxa, eu gosto muito do Oblak, do Atlético de Madrid. Eu gosto do... O Neuer ainda tá jogando. O Courtois. O Courtois é um absurdo. O Courtois, eu vi ele vamos dizer assim, eu vi ele fazendo os primeiros jogos no Atlético de Madrid. Joguei contra ele. Sim. Chegou lá menino. Eu fui cumprimentar ele no final, ele era... Eu olhava pra cima, assim. O crescimento dele, a qualidade... O Courtois é um monstro. Eu colocaria hoje o Courtois por Courtois. Sim. Cara, a melhor dupla de zaga que você jogou junto. Não a melhor dupla, mas os dois... Pode não ter sido ao mesmo tempo. 2 zagueiros que você jogou junto. Você fala, não, esses aqui... Eu joguei com muita gente boa. Tava... Em momentos diferentes, né? Eu joguei com um ano com o Otamendi lá no Valência. Ele fez uma temporada incrível. Logo, foi campeão com a Argentina agora. Eu joguei, o time de 2019 também, Rodrigo Caio, Pablo Mari. Eu joguei com muita gente boa. Seria injusto eu colocar só 2, sabe? Mas eu colocaria aí, sei lá, colocaria esses 3 aí. Não tô lembrando agora. Joguei com o Ricardo Costa também, que era muito bom. Enfim, tive bons jogadores do lado. E 2 caras que você viu jogar, que você não jogou, mas podia ser até molequinho, que você gostaria de ter ali na frente do seu gol ali, 2 zagueiros ali. Pode ser das antigas. Zagueiros. 2 caras que você acha que te traria segurança ali. Zagueiro você me pegou agora, hein? Vou ter que pensar aqui. Eu peguei uma transição, né, de futebol, né? Por exemplo, na seleção da Espanha, que foi campeã, o Sérgio Ramos, por exemplo. Sim, muito bom. Um cara que eu sempre joguei contra e sempre sofri muito com... Ele era um cara muito forte, muito físico, né? Então, o Sérgio Ramos, com certeza, seria um cara que eu joguei muito contra ele. Era muito difícil mesmo. E o outro, são 2? Escolhe um brasileiro aí só pra... Brasileiro? Ixi. Eu joguei com o Juan. Eu treinei com o Lúcio. Muito bom. O Lúcio também era um monstro na época.
A galera fala muito do Aldair, né? Que o Aldair era então, eu pensei nele, mas eu não é da minha época. Não, mas não precisa. Mas não era precisa, o Aldair. Não precisa ser da minha época? Eu pensei pode que ser um cara que você viu jogar, mesmo quando você era pequenininho. Não, o Aldair sempre me falaram, eu não entendia muito de futebol, mas sempre me falaram que o Aldair sempre foi diferente. Seria interessante ter ele ali. Legal. E, cara, um atacante que... do outro time que te dava medo ali, que você falou, não medo, mas assim, você fala, nossa, hoje eu vou ter que... Você jogou com vários ali, eu joguei né? contra Cristiano, Messi, aqui no Brasil, joguei com vários também, mas teve um que me impressionou e eu sempre conto isso, ninguém entende o porquê, mas era o Samuel Eto'o. O Eto'o. O Eto'o na época do Barcelona? O Eto'o era um jogador que me assustava dentro de campo, ele era... insaciável, ele não parava, até ele fazer gol, até ele ia gritando para roubar a bola. Então ele era um cara que impressionava muito porque nos meus primeiros anos, depois ele foi para Itália, né? Mas no primeiro 2007, 2008, quando a gente se enfrentou, pelo amor de Deus, esse cara assustava. Legal. Diego, cara, obrigado pela sua presença aí, obrigado pelo bate-papo, foi bom conhecer um pouquinho mais da sua carreira. Vai mostrar os pênaltis aí do... Quem que é esse, né? Agora não... Acho que esse aí é do Cristiano, Esse é do Cristiano. Esse foi o segundo que eu peguei dele. O primeiro eu peguei com o Almeria, na verdade, no meu segundo ano, eu acho. Ele era o 9 ainda. Não era o CR7, era o CR9. Verdade. Aí ele era o CR7, Lá direito. E acho que tem o do Messi aí também. Esse aí é o da... Aí já é pelo Valência. Esse aí foi na Copa do Rei. Um em cada lado. Aí já no Flamengo. É Libertadores isso? Não. Esse é a Libertadores contra o Emelec. Aí a gente classificou para as quartas de final da Libertadores. Já é disputa de pênalti. Cara, é isso. Obrigado pela presença. Sei que você é um cara ocupado aí, tem vários projetos aí. Obrigado. E obrigado, cara. Valeu mesmo. E, pô, muito legal conhecer um pouco mais da sua carreira, bater esse papo com você. Saber da sua vida aí um pouquinho, né? E tudo que você tá planejando. Esse pós aí, muito legal mesmo. Obrigado mesmo, cara. Não, prazer poder participar. O Dr. Murilo que fez aí a ponte pra gente poder bater esse papo. Precisar, conta com a gente. Prazer é meu. Bom demais. Galera, obrigado. Mais um episódio do Além do Tatame aqui. Hoje com o Diego Alves. E fiquem ligados nos próximos aí. Valeu.